E a gente tem, Duda, esses números no início do Campeonato Paulista, não é? Após 3 rodadas, o Corinthians só com uma vitória, vem de 2 derrotas, como a Duda contava, e o São Paulo com um bom aproveitamento, com 2 vitórias e 1 empate. Então, esse é o recorte pequeno dessa temporada, mas depois de 3 jogos já tem uma partida enorme, não é, Prats? Para as duas equipes jogarem. Sem dúvida, né? A gente tem de sempre ponderar que é um começo de temporada, é um começo de campeonato paulista. É claro que isso em nada diminui o tamanho do jogo, a rivalidade que existe entre Corinthians e São Paulo, mas é uma quarta rodada, né? Uma quarta rodada, ninguém está totalmente pronto, ninguém está totalmente bagunçado, esfacelado. E o começo do Paulista, principalmente, ele é muito cruel com quem perde os jogos, com quem, por exemplo, joga mal. O Corinthians tem jogado pior que o São Paulo. O Corinthians fez jogos piores que os jogos do São Paulo. Isso para o Corinthians tem um peso muito grande, né? Porque é claro que houve uma mudança muito grande no grupo de atletas, a manutenção do treinador, mas com uma nova diretoria. E o time não larga bem no Paulista. Agora, é uma largada apenas. O campeonato tem 12 rodadas na fase inicial. A tendência dos grandes passarem, no caso dos dois, passarem para a fase do mata-mata. E o São Paulo me parece que deu muita continuidade ao que era bom no ano passado. O time campeão da Copa do Brasil, um técnico jovem, que tem uma experiência em times menores que o São Paulo, por exemplo. E em um primeiro momento foi inteligente para manter muita coisa que o Dorival deixou. Isso em nada diminui o mérito do Carpini. De tentar mexer menos no time no primeiro momento, aos poucos o time com confiança, ele também, né? Claro, ele não chegou querendo fazer uma mudança radical, né? Vou chegar, vou querer ser autoral aqui, não foi, né? Então acho que isso também dá uma vantagem ao São Paulo hoje para o clássico de logo mais em Itaquera. Mas aí eu discordo de você num ponto, Prats, e quero trazer para a Mari para ver se você vai comigo nessa conta. Quando você fala que é uma largada ainda de temporada, eu entendo. Virou a página 2023, 2024. Mas você cita, o São Paulo já vem de algo muito bom da temporada passada. Por isso que eu não acho que é necessariamente uma largada. Porque a largada dá para entender que é do zero e aí você começa. Que é o caso do Corinthians. Todo mundo vem de uma bagagem. O São Paulo, por ter tido uma temporada mais feliz, tem mais paciência e mais tranquilidade. O Corinthians, por ter tido um ano péssimo, esse início, que pode ser talvez essa largada, talvez não do zero, já vem com um peso nas costas, né? para... Mas é muito mais perto do zero. O Corinthians estava nesse ambiente péssimo. Piorou. Piorou. O Corinthians está muito mais perto do zero do que o São Paulo. Muito por conta da reformulação do elenco também. Sim. Por mais que o São Paulo ele comece a temporada com um trabalho novo, de um treinador novo, ao contrário do Corinthians, que já vem com o Mano, que fez parte, né, dessa reformulação, do planejamento, o São Paulo ele mantém uma base, ele fez esforço para manter jogadores importantes, caso do Lucas, o Caleri se recuperou, o Luciano também ficou, enfim, essa estrutura de equipe que agora na mão do Carpini tem um jeito dele de atuar. E é um jeito que não é uma ruptura tão forte quanto que era. Então ele consegue aproveitar as peças ali, a maneira dele, e consegue fazer o São Paulo desempenhar. O Corinthians não. O Corinthians, por mais que ele tenha o Mano Menezes, por mais que ele tenha a dupla de atacantes, por mais que ele tenha o goleiro titular, o lateral direito titular, ele já não tinha um elenco tão forte e os titulares coletivamente tão competitivos para agora perdeu muita gente, né? Perdeu o meio de campo, por exemplo, ali. Então o Corinthians ele está passando por uma reformulação. E durante esse processo ele está sofrendo, ele está perdendo partidas, é começo de temporada, concordo com o Prats, isso não necessariamente vai definir todo o ano de 2024 para o Corinthians, muita coisa pode melhorar. A notícia do Garro, se entra no bid ainda hoje, é uma notícia importante, né? Só o fato de poder contar com o jogador, se não hoje, mas na próxima partida, é importante. Mas ainda assim, para o Corinthians, durante esse processo, acumular derrotas e todas essas picuinhas, né, da parte da diretoria, Mano com jogadores, coletiva de imprensa, você vai inflamando cada vez mais o momento. O Duda, nesse sentido, qual é o contexto do Mano Menezes? Porque ao mesmo tempo em que a direção acho que se apoia muito na experiência do Mano, né, para tentar segurar essa confusão toda, ele também tem sido protagonista assim nas entrevistas, tem sido personagem e também à beira do campo. Qual é o contexto dele hoje nesse jogo então aí na Neoquímica Arena?
Recentemente protagonizou todo aquele imbróglio também com o Yuri Alberto à beirada do campo, né? Foi muito questionado o Mano Menezes. É claro que vive esse momento de turbulência e é um início de temporada. O próprio Mano citou, né, essa instabilidade do time e tentou inclusive comparar ao São Paulo, né? Falou que o Corinthians vai ter que se equiparar em motivação e organização para tentar sair daqui vitorioso. Mas a diretoria, claro, monitora toda a situação do Mano Menezes, né? Porque apesar de ser o início de temporada, são 2 derrotas consecutivas, tem o peso sim de um clássico, querendo ou não, também tem um tabu que entra em campo e essa reconstrução passa também pelo Mano. Então a diretoria segue monitorando também a situação do Mano Menezes, até porque isso não pode piorar, né, o início de temporada, mas também diz muito sobre as pretensões do Corinthians no ano e na temporada de 2024. Justamente por isso, até depois dessa treta com o Yuri Alberto, enfim, isso tudo que o Mano tem protagonizado também, isso acaba aumentando ainda mais, né, os ânimos ali dentro dos bastidores do clube e hoje também pode ser mais um capítulo importante nessa história toda. Claro que o Mano disse, né, e falou que quer sair daqui vitorioso hoje com o Corinthians, mas que também um empate, né, um empate também não seria tão ruim nessa história. Mas para o Corinthians hoje, neste momento, vindo de 2 derrotas seguidas, é importante sair daqui com esses 3 pontos, principalmente pela rivalidade. Já dá para sentir o Mano nervoso, né? O Mano meio de saco cheio e às vezes por isso acaba soltando algumas coisas, né? Ô, Prates, desde que eu nasci, ali em 2012... Foi mais ou menos isso, 12 e 13, mais né? Mais ou menos, ali na construção ali da Neoquímica ficando no jeito e tal, eu aprendendo a falar, etc. Eu ouço esse papo, então eu cresci na minha infância, adolescência até hoje, minha juventude, que... esse é o melhor São Paulo para quebrar o tabu contra o Corinthians. Não é a primeira vez isso, tem toda a razão. Eu lembro que esse papo aí da Taylor Swift do Corinthians, teve um ano que foi um ano que até o Corinthians agradeceu a Taylor. Foi o do Fernando Diniz, que o São Paulo era líder. O Corinthians também estava numa draga danada, acho que era do Mancini, nem lembro mais o que era. É o melhor São Paulo. O São Paulo chegou a hora de quebrar o tabu. Aí, pimba, veio a história da Taylor Swift, etc. Acho que foi gol do Otero. Gol do Scorpion Otero. E aí o Corinthians vai lá e ganha, nada de tabu feito, eles postaram, obrigado, Taylor Swift, não sei o quê. Então, assim, desde que eu nasci lá em 2012, que começa esse papo aí lá de tabu 2014, que eu ouço essa história. Esse é ou não é o melhor São Paulo para acabar com o tabu? A Duda falou da entrevista do Mano, né, a declaração de ser importante nesse momento não perder, foi exatamente o que o Lucha falou antes do último jogo. Vocês lembram? Sim. É importante não perder e aí empatou o jogo. Sim, o segundo tempo morreu, né? A Mari Spinelli tem razão. A gente já ouviu em alguns anos essa história toda, né, de que, olha, esse cenário é o ideal para o São Paulo quebrar o tabu. E o São Paulo não conseguiu ganhar em Itaquera. É verdade que há 2 jogos aí em que a arbitragem também não foi aquela maravilha toda, né? Mas agora, isso não justifica 18 jogos sem ganhar. Né? Você não pode pegar 2 jogos, tem mais 16 aí, e não se sabe o que aconteceria nesses jogos se fosse marcada uma coisa ou outra. Mas é, de novo, um cenário que parece bom para o São Paulo, mas essa dúvida de outras situações, que o São Paulo era melhor, ou chegava favorito e não ganhou, isso também vai para campo hoje. Eu acho que isso coloca uma pulga atrás da orelha. Olha, talvez em outros cenários assim, o São Paulo foi tão bem, tão confiante e não ganhou. Será que vai ganhar agora? Essa dúvida vai ficar no ar. O Mano, a gente está falando, né, sobre essa situação dele. Ele é vítima desse ambiente todo ou ele faz parte? Ele também tem uma parcela de responsabilidade nesse momento que o Corinthians vive, Mari? Eu vejo que, principalmente depois dessa troca de comando no Corinthians, essa virada de ano, ele tem sofrido consequências de atitudes do próprio presidente e gestão. Como a questão de jogadores que ele pode contar e não pode contar, como... Acho que toda essa questão, né, de escolha. Claro que ele faz parte ali das decisões de quem fica, quem sai, quem vem. Claro que ele faz parte, né, dessa tomada de decisão. Mas eu acho que esse começo de trabalho de 2024, a maneira como foi, dele não poder se concentrar, dele não poder realmente focar no que né, de responsabilidade dele, pesou muito. Troca os técnicos de clube. Imagina você jogar o Carpini nessa fogueira. Como estaria o Carpini? E o Mano Menezes certamente estaria vivendo um ambiente muito mais tranquilo no São Paulo, né, Mari? Acho que ele é mais vítima, é muito mais sobre bagagem, né, também. Também, mas eu acho que ele é mais vítima do que... Por mais que essas declarações dele também não tenham ajudado, mas às vezes a declaração também é consequência do cara já estar de saco cheio do que aconteceu nesse período, né, Mari? Não vem do nada. Não é que do nada ele surtou, né? É um acúmulo de situações.
Porque o Mano já está sentindo que ele está exposto nesse sentido. Poxa, nem acabou janeiro, o Corinthians é pauta em todos os programas de esporte, toda hora meus jogadores expostos. E aí os jogadores que eu preciso cobrar, eles estão com um triplo de cobrança. Olha o Yuri Alberto agora. Eu treino com um jogador que no dia seguinte vai embora. Exato. Mas o jogo de hoje pode servir, e aí alguém experiente como o Mano Menezes, pode servir exatamente para o sentido contrário. Eu acho que o jogo de hoje pode servir para o trabalho do Mano e para o Corinthians, talvez até uma demarcação de território. Não é que o Corinthians se ganhar, tá tudo maravilhoso, tudo pronto, não é isso. Mas é um tipo de vitória, um tipo de jogo de adversário que te coloca, às vezes, com outro nível de confiança, você é visto de outra maneira. Me parece que o Mano também está trabalhando muito nisso. Que, olha, a gente está muito criticado, a gente está em baixa, não começou bem o campeonato, há muitas dúvidas em relação ao meu trabalho e ao time. Mas se ganhar o Clássico diante do São Paulo, opa, bem ou mal, a gente vai quarta-feira, vai ouvir muito elogio, o torcedor vai olhar de maneira diferente. Eu acho que tem esses dois lados, né? Não tem muito jogo que escolher, estava na tabela e ponto final. Mas eu acho que pode ser visto como uma coisa positiva para o trabalho dele também. E resgatar essa confiança de jogar na Neoquímica Arena, né? De resgatar esse poder que o Corinthians tem e teve durante boa parte de ser o mandante dentro da sua arena. Ô, Pratos, você... Não, eu ia falar que como é doido, né, nessa fase do campeonato, Bruno, como que a vitória num clássico, ela tem um efeito muito positivo, mas também é um efeito que dura ali uma sequência. Na próxima rodada. Mais 2 jogos ali, se perdeu, o clássico passa. Só que a derrota tem um peso muito grande, né? Pesa muito mais pro Corinthians do que pro São Paulo. É o famoso, hoje. ganha ou não fez mais do que sua obrigação, perde pro CV. Mas eu acho que também aí, Mari, depende de como que você perde. Até para perder tem jeito. Porque se você perde deixando uma boa impressão, se você perde jogando bem, finalizando bem... Não, pro Corinthians não tem essa conversa hoje, não. Não, pro Corinthians hoje São não Paulo tem. se ganhar, se o Corinthians, por exemplo, São Paulo pode ter, apresentar mas algo melhor que apresentou contra Guarani, Ituano e São Bernardo, não é alguma coisa em relação ao time? O time está com uma dificuldade com Não, mas não interessa. O Corinthians ele pode fazer o que for, mas se ele perder é tragédia. Se for 1-0 jogando pouco, tá bom. Eu acho se for 1-0 o Corinthians, mas jogando assim, tomando pressão, mas não, é tudo que o Corinthians não quer ganhar esse joguinho de 1-0. Ele não quer mais nada diferente disso. Tá certo. Ou não? Não, eu acho que é um ponto de vista. Eu só acho que, assim, o Corinthians além quer do ser resultado, campeão brasileiro, que é assim. o que é sagrado, é o que define mesmo, eu acho que tem que saber o que foi feito para chegar ao resultado. Não, porque o Corinthians perdeu concordo. contra o Ituano, acho que até poderia ter empatado, pelo menos em Itu. Contra o São Bernardo, foi realmente ruim. Ficou com a mais 100 minutos e não conseguiu fazer o gol. Aí acho que a impressão ficou pior do que ter perdido o São Bernardo da maneira que perdeu. Mari, você ia completar? Não, então, eu concordo com o Pratos. Eu acho só que o momento ruim, por exemplo, do centroavante do time, do cara que recebe praticamente todas as bolas, né, as situações criadas ali pelos meio-campistas, laterais, enfim. Se o Corinthians ter esse volume de jogo, ter essa produção ofensiva, só que a bola sempre cair no pé do Yuri Alberto e ele não conseguir finalizar por conta do bom momento, e hoje para ele, se ele marca hoje, é incrível. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, assim, o Corinthians, ele passa por um momento que o individual também está muito baixo. Então, mesmo que o coletivo hoje seja muito bom, volume de jogo, domine, se chega a bola lá para o cara lá da frente e ele não faz, das 15 finalizações, aí vai ter uma maneira de perder que o corintiano vai ficar bem bravo. Essa coisa de ganhar por 1-0, sofrido, isso não é trauma para corintiano. Não, eu Acabou de ganhar a nem copinha acho isso ruim. Não acho isso ruim. Eu acho que na atual conjuntura não, é que outras uma torcidas boa questionam notícia. mais. Claro, isso. eu entendi. O corintiano não E até para o restante da temporada, né? Porque é isso, não adianta hoje ganhar de 1-0 e a sequência não saber por que ganhou, né? Claro. Essa é a preocupação que o Prates traz. Enfim, ô Duda, a gente vai conversar mais ainda também, descer para o campo, tá? Para entender um pouquinho mais de Corinthians e São Paulo. O São Paulo vai com o principal hoje? Vai. A gente volta daqui a pouco, Mari, trazendo esses prováveis times, viu? Para poder entender melhor. Mas vai, né? Porque tem assim, na semana do São Paulo tem esse jogo e tem um jogo contra o Palmeiras. Agora é engraçado, vou entregar uma pessoa aqui do nosso bastidor. Opa! O Viola. Fiz um sinal. Você ia falar nome. Não, Viola também não. Parecia. Não. Eu Falei, também. Viola, antes de começar o programa, apontei aqui, né, pro símbolo do Corinthians de São Paulo, falei, vai dar bom? Viola é São Paulino. Aí ele fez. Mas ele é da zica reversa. Não, mas ele falou assim, contra o Palmeiras, até vai. Ah, boa. Da mística. Contra o Corinthians. Mas é essa coisa do ciclo em São Paulo, né? É o tabu. Que o São Paulo se dá bem contra o Palmeiras, que se dá bem contra o Corinthians, que se dá bem contra o São Paulo. E tem a mística também do torcedor que a gente tem que respeitar. Eu, por exemplo, respeito muito. Tá. É assim, tradicionalmente é assim aqui em São Paulo.
O São Paulo se dá bem contra o Palmeiras, que se dá bem contra o Corinthians, que se dá bem contra o São Paulo. Entendi. Historicamente, costuma ser. E o Santos nessa história, Pride? Não, mas mal contra todo mundo. Atualmente está sendo mal contra todo mundo. Já se deu bem muitas vezes, mas já há uns 4 anos está se dando mal. Ele fica no meio, assim, do bobinho, né? Procurando a bola. Sofre muito. Então, ó, na sequência, Mari Pereira e Rafael Prates vão colocar o campinho pra gente com as duas equipes. Tá A Mari é mandante. Tá bom. A Mari é mandante, tá bom. O grande clássico de logo mais, com muita pressão, principalmente pro lado do Corinthians, mas pro lado do São Paulo também, porque quem pega... o campeonato estadual não conta. Campeonato... Vai perder. Fala isso pro torcedor. Vai levar uma paulada num clássico, é ou não é? A gente tem números do ataque corintiano, que está devendo. Olha aí, ataque do Corinthians em 3 jogos neste Paulistão. 50 finalizações. Que maravilha, é o segundo melhor. Mas tem que colocar a bola para dentro. Como diz o amigo Rafael Prates, o que vale é bola na casinha. E o Corinthians só tem uma. Gols marcados, 1 é o pior ataque. Chutes até marcar, também é o pior o Corinthians. 50 chutes para fazer um gol. Como é que pode isso, Eugênio Leão? É a pior taxa de conversão de gols no campeonato, né? Tem 2% de aproveitamento apenas. O Corinthians precisa... E a gente tem um número aí, nos números individuais, olha só. Yuri Alberto tem 10 finalizações, nenhum gol marcado, né? O único atacante que vai aparecer também. O gol do Corinthians no campeonato foi marcado pelo Romero, não é? Romero, né? Ninguém mais fez gol. O Yuri tem 10 finalizações, 30% na direção do gol. O Maicon tem 8 finalizações, só 12% na direção do gol. E o Ranieri, criticado pelo Mano Menezes, tem 7 finalizações, 28%. Pelo menos uma, segundo o técnico, não era para ter chutado. Não é verdade? É isso. Então, eu acho que aí esses números já mostram muito da dificuldade do Corinthians, porque, veja bem, ele é o segundo que mais finaliza. Ele só está atrás do Bragantino, que tem 51 finalizações, e o Corinthians tem 50. Então, assim, chutar ele está chutando. Ele tem a 3ª maior posse de bola do campeonato. O problema está em colocar a bola na rede. Então, mas como é essa posse de bola? É uma posse de bola com boa percentual no campo de ataque. 30% do jogo do Corinthians é no campo de ataque. Agora, tem que aproveitar as finalizações que ele consegue fazer. Eu entendo quando o Mano fala que o Yuri Alberto precisa ser melhor servido e tudo mais, mas ele está sendo servido. Está sendo servido. É que as coisas não estão acontecendo como não estão acontecendo desde a temporada passada. Acho que tem um ajuste, obviamente, o Garro tendo condições de jogar vai ajudar muito o Corinthians nessa questão de qualidade de passe, mas o aproveitamento, confiança tem que melhorar. A gente viu ali um atacante entre os 3 que mais finalizaram. Os outros 2 são volantes. Então tem alguma coisa ali no meio de campo desajustada que o Corinthians precisa acertar. E quando o Mano diz, o atacante quando perde um gol, isso pode definir uma partida, ele tem razão, porque se a equipe cria muito e a definição peca, naturalmente o time vai pagar um preço. O problema é, no segundo jogo da temporada, o técnico já espanar esse tipo de cobrança. Porque se a gente analisar friamente a situação do Corinthians, é normal o início de temporada alguns setores pecarem. E uma galera nova também jogando, né? Exato, um time novo. E até nesse ponto, o Corinthians, em termos de criação, de volume, tem até surpreendido. A gente, pela característica do Mano, a gente sabe que tende a ser um Corinthians um pouco mais engessado, mais seguro, mas o time tem jogado, o time tem tido o ímpeto de chegar ao ataque. Então, e nesse princípio, que é de muito ajuste, ainda de indefinição de time titular, é normal que a taxa de efetividade não seja das mais altas, até porque o Corinthians vem da temporada passada com jogadores em baixa. O principal deles, o Yuri Alberto, que é o grande definidor. Então, por tudo isso, friamente, a situação do Corinthians não é desesperadora, é coisa ali de se ajustar, de caprichar mais na finalização. Agora, o grande problema do Corinthians é a expectativa que se tem desse time e como essa expectativa é inflada dia após dia pela diretoria.
os discursos, as promessas, esse tom até de megalomania do Augusto Melo. Então, isso daí complica e vai levando para o campo. Tem vários problemas para o Mano resolver. Começa a temporada treinando com um zagueiro, não pode mais contar porque o zagueiro saiu e foi inscrito no Campeonato Paulista. Os reforços que ele pediu e a dificuldade de contratar. Começa prometendo o Gabigol e é possível que termine com o Pedro Raul. Então, isso tudo pesa. Mateuzinho é provável reforço, treina e depois vai embora. Não, então, esse pacote de bastidor do Corinthians fica pesado e respinga no campo. E se a gente analisar também como o Corinthians pode resolver o problema da efetividade, o melhor para isso é concorrência alta. Você tem um centroavante, está perdendo muito, o time está criando, está perdendo muito gol, precisa ter outro para colocar no lugar. E outro cara confiante pedindo passagem. Pô, vai contar com o Arthur Souza, que acabou de subir, fez uma boa copinha, mas ainda é muito jovem. É pouco para o Corinthians. Então precisa, de fato, ir ao mercado, preencher essas lacunas do elenco. E a partir do momento que tiver uma concorrência mais alta, um nível de qualidade maior, o Corinthians tende a resolver esse problema. Agora, o Raul tá chegando. Com todos esses problemas, desculpe, com todos esses problemas que você acabou de colocar, se o Yuri Alberto estivesse numa boa fase, estivesse fazendo gol, a situação seria diferente. Concordo com tudo que você falou. Os problemas da diretoria, de gestão, às vezes o time no início de temporada, principalmente um time que está se reformulando, ele enfrenta problemas. Mas posso citar 2 exemplos? Rafael Veiga. Tem 3 jogos, já tem 4 gols. Hulk fez um jogo só, que no primeiro ele estava com problema estomacal. Em um jogo já deu assistência, já fez gol. Citei 2 exemplos, podemos citar outros pelo Brasil. O Yuri Alberto está em má fase. Mas são 2 exemplos ótimos, Abel. Tanto o Hulk quanto o Rafael Veiga já vem da temporada passada, os caras fazendo gol. Mas eu vou dar exemplo do Santos. Os jogadores que chegaram não estavam no elenco na temporada passada. São 14 reforços. E a coisa está acontecendo. Acho que é muito individual também. Tem uma questão coletiva de ajuste que o Mano vai fazer para essa temporada com os jogadores que chegaram, mas tem uma questão individual. O Yuri Alberto, ele desde o Internacional, ele vem numa seca em que ele faz 2 gols, fica 3 jogos sem marcar. Então, assim, é um processo dele ali também, de muita coisa que está acontecendo. No próprio Corinthians, né? Ele teve um segundo semestre de 2022 um pouco melhor. Sim. Ele chega mal, sim, demora a engrenar. Aí tem um segundo semestre razoável, deixa a impressão de que vai acontecer. O ano de 2023 dele é péssimo. É péssimo. Como todo do Corinthians. Mas acho que passa muito também por isso. Porque esse início de campeonato dele... Mais uma vez, a gente viu, inclusive, depois dos números, a gente viu as imagens de alguns gols que ele perdeu, que eram situações bem claras que ele poderia ter aproveitado. E a posição de centroavante, Abel, é a mais cara do mundo. É mais difícil de você achar, porque é o essencial do futebol. É colocar a bola na rede, não é para qualquer um. O Romário, por exemplo. O Romário, criticavam ele, não faz nada no jogo, fica lá só esperando a bola. Faz o gol. Só que a bola chegava nele e ele fazia o gol. Essa é a grande questão, a arte de fazer o gol, é a principal arte do futebol. Mas o ponto, Eugênio... E o Yuri não está respondendo. E pior do que isso, precisa de um centroavante de reserva para fazer sombra para ele. Veio o Pedro Raul, que ano passado no Vasco também não resolveu. Exato. Também perdeu um monte de gol. O Breler tem razão, total razão, quando você fala, o atacante está mal, está em uma fase e não tem uma sombra. Eu citei o Veiga, citei o Hulk no Galo, eu posso citar o Flamengo. O Gabigol está em uma fase, entra o Pedro. O Corinthians tem que ter uma reserva à altura, pelo menos. Não tem ninguém. Ele fez um esforço, a gente entende toda a dificuldade, ele fez um esforço descomunal para ter o Yuri. Envolveu na negociação vários jogadores da base e tal, para ter um jogador que eles acreditavam que daria a resposta ali na frente. E até agora ele... Mas o ponto é um fracasso. É que o Yuri... A realidade, até agora é um fracasso. Mas o Yuri nunca foi o centroavante goleador, o cara que se destaca por botar a bola para dentro. Centroavante tem que ser goleador. Não necessariamente. Tem centroavantes... a gente já cansou. O Gabriel Jesus, por exemplo. Ali não é centroavante. Não, mas joga ali. Joga na referência. Mas não é o Yuri Alberto nunca foi esse cara. Como taxa de efetividade alta. Esperava que fosse. Não, esperava que fosse. Para contratar um cara que não faz gol? Pelo recorte que ele teve no Inter e pelo recorte que ele começa ali no Zenit.
Mas é um recorte que não traduz a carreira do Yuri. Se a gente pega os números do Yuri, ele nunca teve uma taxa parecida com a do Cano, por exemplo. Então não valeria o esforço que o Corinthians fez para contratá-lo. Então, foi um esforço equivocado. Mas um clube que tem um centroavante definidor de opção no elenco, um centroavante de mais mobilidade e traz o Yuri Alberto como um meio termo, um cara para trabalhar na explosão, para ser um jogador quando o time precisar jogar no contra-ataque, faz todo sentido. O grande problema é o Corinthians contratar o Yuri Alberto para ser a solução dos problemas e o grande goleador do time. Mas contratou para isso. Mas algo que ele nunca foi. Então, esse é o ponto. O Corinthians, na situação econômica que tinha, fazer esse grande esforço, e aí é um grande esforço não só de investimento, mas de folha salarial, por um cara que está tentando fazer outro esforço por outro jogador que, por mais que tenha as características diferentes, como o Eugênio falou, não tem uma taxa de efetividade alta também. Então, são muitos erros. Teve numa temporada no Goiás. Exato, mas Foi bem. são muitos erros de formação de elenco. E o Corinthians paga o preço por isso. Porque vilanizar o Yuri Alberto agora é muito fácil. Poxa, o centroavante que não faz gol, tá mal. E tá em má fase desde o ano passado. Então, a diretoria vira, já sabendo que tem a carência de um centroavante. Precisa contratar pelo menos mais um ali, para ser essa sombra. Não contrata e o técnico começa com o Yuri Alberto como única opção, é o que ele vai ter para colocar. Então, o grande problema do Corinthians não é o Yuri Alberto. O grande problema é um elenco mal montado, que continua desequilibrado e precisa, de alguma maneira, de mais opções de qualidade. Salve, salve, fiel! Seja bem-vindo ao canal Corinthians Atualizado. Se você não quer perder nenhuma notícia do Timão, então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O momento do Corinthians está longe de ser positivo. Após uma estreia vitoriosa na temporada contra o Guarani, com um placar de 1-0 fora de casa, a equipe enfrenta agora uma sequência desfavorável no Campeonato Paulista. Embora estejamos no início do ano, com apenas 3 partidas disputadas, o time sofre com 2 derrotas consecutivas, acompanhadas por situações controversas envolvendo o treinador Mano Menezes e alguns jogadores. Nesta terça-feira, a 30, a equipe entra em campo na Neoquímica Arena para o majestoso contra o São Paulo, às 19h30, ao horário de Brasília, pela 4ª rodada do estadual. A provável escalação, divulgada como Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo, Ranielli, Fausto Vera e Maicon, Matias Rojas e Romero, Yuri Alberto, gerou certo descontentamento entre os torcedores nas redes sociais. Embora seja uma formação provável, em um clássico onde o Corinthians busca manter a invencibilidade em seus domínios, a escolha de 3 volantes não agradou aos torcedores, especialmente considerando a fase complicada e as polêmicas recentes. Para esse confronto, Mano Menezes não poderá contar com Diego Palacios, que se machucou na estreia, e há uma incerteza sobre a participação do meia argentino Rodrigo Garro, cujo nome ainda não foi publicado no bid da CBF. O Corinthians ocupa atualmente a 2ª posição no grupo C da competição, com 3 pontos conquistados, ficando atrás do líder Red Bull Bragantino, que soma 4 pontos. É isso, torcedor! Conta aí nos comentários o que achou e fica ligado para as próximas novidades do Corinthians. Nos encontramos no próximo vídeo.